saber que a Igreja de Jesus não está confinada a um templo construído por mãos humanas. Sabe que esta abordagem custou a vida de um homem. Quando Estevão, declarando para aquelas pessoas que ouviam sobre o templo de Jerusalém, diz assim: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O céu é o seu trono, a terra a estrado dos seus pés. Interessante que podemos nos reunir como igreja, mesmo que dispersos, mas somos igreja de Jesus. Que o Senhor fale ao seu coração: igreja dispersa, igreja que está em contingência, igreja que está confinada, mas igreja que é lavada, liberta, santificada e justificada em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia ou acompanhar comigo a leitura do texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim o texto bíblico: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Deus Altíssimo, quero agradecer pela Tua palavra, que tem sido o nosso alimento, que tem sido a nossa provisão de cada dia. Por isso que ela continue falando ao nosso coração, que pelo Teu bom Espírito, o Senhor possa sussurrar ao nosso ouvido, para soprar no nosso coração e fomentar no nosso coração aquelas necessidades que serão acalentadas pelo Teu poder. Faz isso, usa a nossa vida, com graça e misericórdia nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vi agora recentemente do ator de TV César Filho um vídeo sobre o CES. E ele fez uma série de abordagem relacionada ao CES, alguns fatos que fizeram paralisar o mundo, que começam com a letra C. Ele fala C de coronavírus, C de Covid-19, C de confinamento, C de comunismo, C de capitalismo, C de crise, o C de corrupção, e pensar que tudo começou com o C de China. Será apenas um simples C de coincidência que deixou todo mundo em C de casa? A verdade, todos correm para encontrar o C da cura, mas não tenham dúvida que a nossa salvação está em C de Cristo. Muito interessante essa mensagem. Ele encerra dizendo assim: se você gostou dessa mensagem, utilize o C de compartilhe. Eu não vou falar sobre C hoje, mas eu quero falar do P. Falar desse P de ponderação racional, do P de porta aberta, do P de paz no coração. Interessante que o apóstolo Paulo, ele estava em Troade. Esse texto lido nos fala de uma carta que ele escrevera à igreja de Corinto, mencionando o Tito que ele queria encontrar em Troade. É importante conhecer um pouco da história e da geografia. Quando nós falamos em Troade, nós estamos falando dessa cidade portuária, localizada no oeste da Turquia, o principal porto da Ásia Menor. Ela está destacada e tem Troade acima de Éfeso. É uma cidade estrategicamente localizada, importante. É uma cidade que foi construída por um general de Alexandre o Grande, do grande conquistador. É também chamada de Troia, cidade de Troia, e ela mundialmente é conhecida por causa dos escritos da poesia literária de Homero, e isso aconteceu no século IX e VIII a.C. Agora, Paulo passou algumas vezes por essa cidade de Troade. Ela tem uma relevância no ministério apostólico de Paulo. Você pode encontrar que ele passou por essa cidade em Troade na sua segunda viagem missionária. Paulo esteve lá quando ele teve uma visão. Paulo estava na cidade de Troade e de repente, naquela noite, um anjo, um homem apareceu a ele e ele falava assim: Paulo, passa pela Macedônia e visita-nos. Interessante que Paulo tinha uma ideia no seu coração, um projeto de ir para a Ásia. E agora
esse varão, esse jovem que aparece a ele trajado de macedônio, com vestes gregas, com aparência grega, diz a ele: passa pela Macedônia e nos visita. Foi em Troade que Paulo teve essa visão. Foi em Troade que Paulo, na sua terceira viagem missionária, passa por essa cidade. Lá ele tem um momento com seus discípulos, e a palavra de Deus descreve em Atos, que ele estava reunido com essas pessoas, Atos 20, que de repente ele prolongou no seu discurso, e um jovem chamado Eutico, que estava ouvindo a sua mensagem, de repente caiu daquele andar, e ele foi dado como morto, e Paulo vai, ora com aquele homem, com aquele moço, e ele se recupera. É em Troade que Paulo tem um amigo chamado Carpo, porque quando ele escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, ele diz assim: quando você vier, Timóteo, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros e também os pergaminhos. Então Troade tem um aspecto importante. Nós não sabemos precisar qual foi o momento em que Paulo esteve em Troade e não encontrou Tito, conforme o texto que acabamos de ler. Eu quero tratar com você sobre esses 3 P's, os 3 P's das decisões. Quando se fala em decisão, nós estamos trabalhando a nossa história, porque no decurso da sua vida, você vai passar por um monte de decisões, por várias decisões. Quando a gente é criança, quando os nossos filhos tem que tomar decisões, nós pais que somos mais maduros, que temos o juízo, a experiência, é que tomamos as decisões. Por que as crianças, normalmente, elas não tomam as suas decisões, e os pais é quem toma as decisões por elas? Por causa da capacidade de juízo, que ainda não está formada na mente de uma criança. E eu quero, infelizmente, dizer que na mente de alguns adultos até hoje, ainda não tem essa capacidade de juízo, de ponderação, de racionalidade. Uma criança toma decisão e até faz as coisas sem se preocupar com os riscos, sem se preocupar com as consequências. Mas uma pessoa adulta, uma pessoa madura, ela mede as suas decisões por causa das consequências, por causa dos riscos. E nós não podemos tomar decisões inconsequentes. Uma quantidade enorme de pessoas toma decisões na hora do fervo, na hora da apreensão, na hora da tensão, na hora da emoção abalada, na hora em que a razão é desprezada, e isto é um grande risco. Tem gente que toma decisão sem ouvir a voz interior, a voz que sussurra no coração, e as decisões erradas normalmente trazem complicações, sofrimento, traz arrependimento para alguns e danos muitas vezes irreparáveis. Então a gente tem que cuidar das decisões. Quando nós falamos com pessoas atendendo em aconselhamento, existem algumas pessoas que procuram a gente para comunicar decisões. E nesses casos a nossa situação é bastante embaraçosa, porque não temos outra coisa a fazer a não ser ouvir aquela pessoa, e às vezes mesmo entendendo que aquela decisão, ela fere princípios, ela não está com um bom juízo, a gente se retrai, porque simplesmente a pessoa não pediu a nossa opinião, não pediu a nossa orientação, não pediu o nosso juízo, e a gente se aquieta dentro de nós mesmos. Mas tem outros que nos procuram porque essas pessoas querem ouvir conselhos, elas querem tomar uma decisão e querem se aproximar de uma pessoa mais experiente, a uma pessoa que tem uma atitude mais prudente, mais louvável e obediente, porque a palavra do Senhor diz, quando Salomão na sua sabedoria escreveu em Provérbios 20:18, os planos mediante os conselhos tem bom êxito. E é o próprio Salomão em Provérbios 11:14 que diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, nesses casos que as pessoas se aproximam, querendo ouvir algum conselho, a gente pode orientar, seguindo os princípios bíblicos, seguindo algumas aplicações da psicologia e seguindo algumas experiências que Deus já tem nos dado no decorrer do ministério. Agora, nos aconselhamentos para tomadas de decisões, eu não sei precisar para vocês, há alguns anos eu tenho usado esse texto de 2 Coríntios 2, 12 e 13. Eu não sei se eu assimilei isso de alguma leitura, de alguém que
pregou sobre esse tema, mas isso tem sido uma regra para a minha vida e tem sido aplicado na vida de muitas pessoas que trato. Então hoje eu quero compartilhar os princípios desse texto para que você possa por si só seguir as direções que Deus tem para você. Agora, nesse período de contingência, eu fui procurado por uma pessoa que estava com a vida um pouco bagunçada e desorganizada, e eu usei esse texto. E essa pessoa saiu daquele momento e falou: pastor, por que o senhor não compartilha esta abordagem? Porque agora é um momento de tensões, as pessoas estão tomando decisões, e eu senti no meu coração de tratar esse assunto com você neste momento. Eu dei esse tema dos 3 P's, porque eu uso o P para facilitar a sua memorização. Repita comigo: P de ponderação racional, P de porta aberta e P de paz no coração. Quero olhar para cada um desses critérios que Paulo utiliza e está implícito aqui nesse texto. O primeiro P eu chamaria do P da ponderação racional. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, sabe, no meu coração eu percebo que Paulo é uma pessoa extremamente estruturada. Paulo é uma pessoa que não sai a esmo. Minha mãe mandou escolher esse daqui, como eu sou teimoso eu vou por aqui. Paulo não era assim. Paulo tinha cabeça, tinha juízo. Paulo, ele escolheu Troade com certeza porque tinha uma razão estratégica, lógica, inteligente. Cidade portuária, dali ele poderia ir para a Ásia, dali ele poderia ir para a Grécia, para a Macedônia. Então, Troade é estrategicamente importante dentro da conceituação de Paulo. Percebe que Paulo era uma pessoa estruturada pelos seus escritos, pelos seus planos, pelas suas viagens missionárias, pela forma como ele trata as pessoas. Traga-me o pergaminho, preciso da capa, preciso passar o inverno. Então ele tinha uma estrutura, uma razão no seu comportamento de vida. Agora, o que é ponderação racional? A ponderação racional é falar da reflexão, é falar da análise, é falar da atenção, da cautela, da circunspecção, da sensatez e da prudência. Quando falamos de racional, nós estamos falando de um dispositivo que Deus deu a você, a capacidade de discernir, de entender, de raciocinar. É um dispositivo que Deus deu ao homem, à mulher, na sua criação. É a capacidade que você tem de raciocinar, a capacidade de pensar, de analisar, de ponderar. E é a utilização dessa inteligência, do raciocínio, da lógica, da coerência, que te dá um ser que pondera racionalmente. Agora, tem um problema aqui. Nós temos dentro de nós 2 dispositivos que Deus nos criou. Um é a razão, que está aí representada por esse cérebro, e outra é a emoção, representada por esse coração. E olha só, as pessoas, na maioria das vezes, tomam suas decisões fundamentadas não na razão, mas na emoção. Tem 2 filmes que eu gostaria de sugerir para você. O primeiro filme chama Guerra Interior, e o segundo, Divertidamente. O Divertidamente é um desenho, mas mostra as emoções e mostra a formação e os elementos que compõem o homem. E o Guerra Interior mostra todo o bastidor dentro da vida humana, que mostra as entranhas dos movimentos, das emoções, da racionalidade dentro de qualquer pessoa. Veja um exemplo: você já disciplinou o seu filho quando você estava nervoso? Você já tratou um assunto com o seu cônjuge quando você estava vivendo um momento de grande tensão? Você já tomou alguma decisão quando você estava esquentado? E daí? Como foi isso? Normalmente, todas as atitudes que nós tomamos, todas as nossas decisões tomadas no momento do fervo, no momento da tensão, no momento de grande emoção, nós erramos nas nossas decisões. As decisões acertadas, elas têm tudo a ver com a racionalidade, com a ponderação racional. E como é que eu aplico a ponderação racional? A minha sugestão é, quando você tem que tomar uma decisão, como Paulo decidiu ir para Troade, era mapear, era analisar. Falar em ponderação racional é justamente isso: analisar opções A, B e C. Analisar os pontos de vistas, tudo à luz dos princípios, à luz dos valores, à luz da lei, à luz da razão.
Para tanto, é muito importante na sua ponderação racional fazer consultorias, buscar conselhos de parte de pessoas experientes, pesquisar dados, colher informações e analisar os prós, os contras, vantagens, desvantagens, pontos positivos, pontos negativos, fazer um mapeamento, colocar no papel e ter uma visualização e a partir daí tomar a sua decisão racional. Exemplo de decisão, mudar de cidade. Eu tenho que, com essa decisão, começar a pensar racionalmente qual é a vantagem, qual é a desvantagem disso. Os prós e os contras. E mapear isto. É uma decisão que precisa de ser mapeada e precisa ser visualizada, que vai facilitar a sua decisão. Começar um empreendimento. Tem gente que não faz essa análise, não consulta esses órgãos existentes para consultorias, não ouve aqueles empresários que já estão na área e toma sua decisão a esmo, sem fazer um mapeamento visual, sem uma análise, sem ouvir conselhos de pessoas mais experientes e tomam decisões erradas. Casar, por exemplo, é uma decisão, e se você não fizer uma estrutura racional, estou amando o meu namorado, a minha namorada, isso é só emoção, mas como é que você lida com a razão? Esta pessoa preenche aqueles requisitos que eu espero do meu futuro marido, da minha futura esposa. Essa pessoa, como é que ela age nas suas tensões? Como é que ela lida com seus pais? É uma pessoa responsável, gosta do trabalho? Como é que é o seu temperamento? Flexibiliza, muda repentinamente? Como é que essa pessoa vai depois viver comigo? E aí a gente começa num casamento, pensar nos acordos, quando estivermos casados, quantos filhos nós vamos querer ter, então mapeia isso, quem vai cuidar disso, qual é a função em casa, quem vai ser responsável por isso, como vamos lidar com os nossos pais. Isso tudo é uma capacidade de análise que Deus te deu, e Paulo decidiu ir para Troade, porque na sua ponderação racional era uma decisão inteligente. Mas a ponderação racional é um critério, e Paulo vai tomar a sua decisão com outros critérios. No texto a gente vai encontrar Paulo dizendo: uma porta se me abriu no Senhor. Então o segundo critério que eu queria dizer para você é porta aberta. O segundo P é de porta aberta. Uma porta se me abriu no Senhor. Paulo chegou a Troade, conforme ele já havia planejado. Com certeza ele esperava encontrar Tito naquele lugar. Ele tinha um plano, ele tinha elaborado as suas intenções e encontrou uma porta aberta naquele lugar. Tito não estava e ele começou a atuar, começou a trabalhar o evangelho, que era algo que ele fazia, e as coisas estavam acontecendo, as coisas estavam se encaixando, dando certo. Havia uma porta aberta para ele naquela cidade. Eu vivi um momento na minha vida muito crucial, em que eu precisava de uma sinalização de uma porta aberta. Era no final da década de 90. O centro de processamento que eu trabalhava ia fechar, e todos os funcionários daquele centro de processamento iriam ser dispersos em todo aqui no Mato Grosso do Sul. E eu seria uma dessas pessoas. E a minha crise era assim: e agora, Senhor? Ou eu continuo na cidade pastoreando a igreja, ou eu encerro os meus vínculos com a empresa que eu trabalho, ou eu mudo de cidade, e como é que vai ficar a igreja? E aquilo foi uma dificuldade para mim, não tinha porta aberta, até que Deus abriu uma porta e abriu uma vaga numa agência na cidade onde eu estava, e que me permitiu permanecer na cidade, e onde eu fiquei até 2015 trabalhando na mesma empresa e na mesma cidade. Porta aberta representa oportunidades que se descancaram para você, e elas podem vir de uma proposta, de um caminho que se abriu, de uma luz que apareceu, de uma possibilidade. Naturalmente, estas oportunidades existem. Eu escutava nesse final de semana, precisamente na quinta-feira, no feriado, um conferencista chamado Rick Warren, da igreja de Saddleback na Califórnia. E achei interessante porque ele disse o seguinte sobre oportunidade: existem duas formas de oportunidade, a que Deus cria e as que eu mesmo crio, com a capacidade que Deus me deu. Bom, a segunda coisa que ele fala é que nem todas as oportunidades são boas, e nem sempre elas vêm de Deus para você, porque algumas das oportunidades que aparecem, que pintam na sua história,
podem ser sutilezas, podem ser tentações que vão desviar você do foco, da direção que Deus tem para a sua vida. Portanto, você precisa, nas oportunidades que aparecerem, nas portas que se abrem, ser seletivo, entender e escolher. Ter a oportunidade, a terceira coisa que ele diz é que ter a oportunidade de fazer algo não significa que você precisa dizer sim, porque às vezes uma oportunidade que apareceu para você, ela vai tirar você da direção, vai tirar da sua real motivação que Deus quer e espera de você, do seu real propósito e do seu chamado e foco. Mudança de emprego. Você está trabalhando numa certa empresa e você não gosta do seu chefe. Hipotético isso, mas acontece muito. Então você diz, já estou saturado disso, cansado disso, vou pedir as contas, vou pedir demissão desse lugar. Mas você tem outra porta de trabalho aberta? Isso não é loucura? Tem um ditado antigo que dizia, melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então você precisa entender que para uma decisão acertada você tem que ter uma porta, uma oportunidade aberta. Tem pessoas que tomam decisões sem pé e sem cabeça. Vou para o lugar tal, vou mudar de cidade e vou ver o que acontece, sem fazer a ponderação racional e sem ter uma porta aberta sequer. E tem pessoas que partem para cima, se não tiver porta eu arrumo as portas. Meu querido, se você quer entender a direção de Deus para a sua vida nas suas decisões, por favor, faça análise racional e veja se tem porta aberta para você entrar, não force a porta. Paulo analisou, ponderou, Troade é uma boa estratégia. Chegou em Troade, que legal, uma porta se me abriu, mas tem o terceiro critério, e nesse terceiro critério as coisas vão pegar para a vida de Paulo. O versículo 13 diz aí, eu não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles parti para a Macedônia. Qual era o motivo dessa intranquilidade de Paulo? Eu li um artigo da revista Ultimato, que foi escrito em 25 de julho de 2018. E o artigo tinha o seguinte tema, cadê Tito? E ele começa a descrever quem era Tito e a importância de Tito para Paulo. Pegando os escritos bíblicos acerca de Tito, você vai encontrar na vida de Tito que ele era um verdadeiro instrumento de Deus por alguns motivos, por algumas marcas. Primeira delas, ele era uma pessoa que trazia consolo para as outras. E Paulo foi consolado pela presença de Tito. A Bíblia diz, na história de Tito, que a presença de Tito também trazia alegria, contagiava as pessoas com as quais ele se relacionava. A palavra de Deus diz, e Paulo elogia por causa do equilíbrio emocional que Tito tinha. A Bíblia diz que Tito promovia a visão de generosidade, de contribuição, a ponto de participar com Paulo nas igrejas da Acaia, Corinto e nas igrejas da Macedônia, como Filipos, Tessalônica e Bereia, para levantar recursos para os irmãos de Jerusalém. Tito também era um servo voluntário, dedicado, aplicado naquilo que fazia, e era de uma confiança incrível. É legal ter uma pessoa assim. Paulo esperou esse amigo lá em Troade. Chegando lá, o tal de Tito não estava lá. É legal ter companhia de pessoas que consolam, pessoas alegres, pessoas confiáveis, pessoas que têm equilíbrio emocional, pessoas que são generosas, pessoas que são confiantes. Não está Tito em Troade. Paulo está intranquilo e compelido a mudar de planos, porque aquele seu companheiro, com algum propósito que ele tinha em comum com aquele homem, naquela cidade não estava. Por isso, diz ele, não sentindo tranquilidade no meu espírito, parti para a Macedônia. Abortou Troade. Nesse terceiro critério, que é a tranquilidade no espírito, a decisão de Paulo mudou. Por quê? A palavra que ele utiliza, tranquilidade no espírito, significa descanso, relaxamento, sossego, alívio. E quando se fala no seu espírito, ele está dizendo naquele poder vital que me faz ficar em pé e animado. O espírito racional, e achei uma tradução interessante que diz, o espírito relacionado aqui a alma e emoções, a disposição e a influência que preenche e governa a alma de alguém. Paulo está dizendo, não senti paz.
fiquei triste no meu coração, fiquei desanimado por isso. E aí você vai ouvir depois Paulo escrevendo à igreja de Colossenses, na seguinte orientação: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Para mim, o que Paulo está trazendo aqui é a mesma coisa. Ele está falando daquela tranquilidade que você deve ter. Ele está dizendo da paz no coração, que qualquer decisão que você for tomar, ela tem que estar presente. Então, o árbitro, a paz é o árbitro, é o juiz que vai dizer: olha, essa decisão está ok. Todas as decisões que você não sente paz no seu coração, que você não sente aquele sussurro de aprovação de Deus, que você não sente tranquilidade no seu espírito, você precisa rever. E é isso que Paulo faz. Ele faz uma revisão da sua análise. E veja só o gráfico dos 3 P's na vida de Paulo. Ponderação racional, fechou. Ele foi lá porque Troade era estratégico. Porta aberta, Troade tinha. Mas Paulo não tinha paz no coração. Não preencheu esses 3 P's, esses 3 critérios importantes para qualquer decisão. E então ele abortou o projeto. O que eu quero dizer para você é que os 3 P's tem que coincidirem na sua vida para tomar as decisões. Qualquer decisão que você tomar, ela é inteligente, ela foi analisada, foi mapeada, a ponderação racional. Tem porta aberta, tem uma oportunidade visível, ok. E você sente paz no coração para tomar essa decisão? Meu querido, para uma decisão acertada, esses 3 P's tem que dar ok. Por um acaso você está precisando tomar uma decisão nesses dias, mas você em algum momento da sua vida vai ter que tomar alguma decisão. Por favor, muito cuidado com as suas decisões precipitadas. Muito cuidado com as suas decisões que são fundamentadas na emoção. Por favor, o atual momento que estamos vivendo é um momento tenso, é um momento em que está aflorando as emoções, estamos à flor da pele, e tem muitas pessoas tomando decisões nesse fervo. Se puder guardar um pouco, melhor, mas se você tiver que tomar decisão, faça esses critérios funcionarem na sua vida, coloca no papel. Se eu tomar essa decisão, quais são as implicações? Mas faça um mapeamento disso. E vai ter que chegar a uma conclusão nessa ponderação racional. Tá, e aí? Tem qual é a porta? Qual é o escape? Qual é a oportunidade? Tem? Ok, fechou. E essa decisão que fechou na ponderação racional, que tem a porta aberta, te traz paz ao coração? Vai em frente, meu irmão. Siga na bênção. Senão, tenha coragem para dizer: não é essa decisão que Deus está trazendo para o meu coração. Sabe que muitas pessoas colocam culpa em Deus de tudo. Meu amigo, Deus te deu capacidade de raciocínio, de pensamento, de inteligência. A parte que é sua, Deus não faz. Espero ter podido compartilhar com você ferramentas que a gente utiliza no aconselhamento, que vão ajudar você a tomar em Deus as suas decisões. Não só em uns momentos específicos, mas em todas as decisões que você tomar. Siga isso. Pondere racionalmente. Veja se tem porta aberta e sinta a paz no coração. Quero orar com você. Pai, ajude esse homem e essa mulher que tem vivido tensões, mas que precisa também agir pela razão. Por isso, que estas dicas da tua palavra, na experiência de Paulo, possam ajudar esse meu irmão a fazer uma análise inteligente, sem emoção, sem paixão, mas fria, avaliando vantagens e desvantagens, e ali ter nesse mapa já uma direção, mas que ele possa também verificar se tem portas abertas, que ele possa atestar aquela paz que só o Senhor dá ao nosso coração, que essa tranquilidade flua no espírito dessa pessoa, para que com esses 3 critérios preenchidos e completos, ele possa ir na bênção, na proteção, e na provisão e aprovação do Senhor. Assim oro em nome de Jesus. Amém.